IRB, BB Seguridade e Caixa Seguridade apresentam mais um mês de resultado e com isso já nos entrega uma boa prévia para o primeiro trimestre de 2023. Bem-vindo ao canal Top Ações, like no vídeo, também não se esqueça de se inscrever no canal, tá? Tentar ser bem objetivo no vídeo, começando com a IRB, ela está um mês atrasada em relação às demais seguradoras, né? Ela é uma resseguradora na verdade, a IRB. Então, nós só temos janeiro e fevereiro, mas a gente vê um aumento no lucro. Segundo mês consecutivo no ano com lucro e aumentou o lucro, então isso é positivo. Resultado financeiro melhorando, resultado de underwriting continua eventualmente fazendo algum underwriting, né? Enquanto os prêmios emitidos, embora tenha diminuído, os prêmios retidos também diminuíram e acabou ficando com os prêmios ganhos, então, ligeiramente superiores. Nós temos ainda um índice de sinistralidade ainda um pouquinho pegando, né, 81,7, mas pelo menos não teve aqueles números monstruosos que eventualmente acontece. E o índice combinado ampliado deu uma reduçãozinha, 94,3. Os números ainda são ruins, mas eles vêm melhorando bem aos pouquinhos. Então essa limpeza aqui parece que está finalmente acontecendo, mas ainda não temos clareza quando isso aqui vai acontecer, porque a gente já viu outras vezes ela começar a melhorar e aí começa a dar umas trupicadas novamente, né? Mas de qualquer forma, eu acho que vai dar tudo bem se não der nenhuma zebra aí no setor água, com inadimplência e tudo mais. Parece que a IRB vai se colocando no caminho correto. Mas aí após o pregão nós temos inclusive a notícia que a IRB faz acordo aí nos Estados Unidos e pagará valor de 5 milhões de dólares por informação falsa sobre a Berkshire Hathaway, onde eles dizem lá, né, que o Warren Buffett havia iniciado a posição na IRB, né? Uma vergonha, esse tipo de multa é uma vergonha, meu. Quem lançou esse fake news é que tinha que pagar isso aqui, mas enfim, é muito vergonhoso isso. E agora falando da Caixa de Seguridade no mês de março, começando com a parte de acumulação, nós vemos aqui a capitalização e a previdência. A capitalização está em níveis recordes aqui de arrecadação mensal, surpreendentemente muito forte, e o acumulado também. Na verdade, o que mais importa é o acumulado, ou seja, entrar bastante gente é legal, mas que não saiam também, fica um acumulado bastante grande. Esse aqui está indo muito bem, né? Então, a Previdência tinha um sinal de alerta aqui em relação à mensalidade, entradas mensais, porém, nas reservas também estava muito tranquilo e continua muito tranquilo. Novo recorde aqui nas reservas da Previdência. E o destaque importante da contribuição mensal é que ela voltou a subir e subiu forte, mas ainda um pouquinho abaixo de anos anteriores. E aí que tinha o meu sinal de alerta que eu tinha feito no mês passado, né? Que é a maior concorrência de outros produtos de captação da rede da Caixa. Estava trazendo uma preocupação para a gente da Caixa Seguridade. Então, agora parece que voltou a dar um foco aqui, mas a gente tem que ficar de olho se a Caixa não vai tirar esse foco aqui desse produto tão interessante que ele tem. Já vi aí, em alguns meses, eles dando prioridade até para LCI e poupança, né? Então, assim, poxa, vamos deixar a Previdência que é mais legal que a poupança, né? Então, agora a gente vai falar de seguros, né? De parte de risco, na verdade, e o desempenho mensal de março. O habitacional novamente faz um novo recorde, 260 mil no prêmio mensal, e os 3 meses também estão à frente dos anos anteriores. Então, mais um nível recorde aqui. Então, no acumulado, já é 8,5 acima aqui nos 3 meses. O residencial também está em níveis recordes, também subiu forte nesse mês. O residencial também aqui, ó, consegue 20% acima do ano passado aí, né? Então, tá muito forte também, ó, na residencial. E aí a gente vai para outra linha interessante, que é a vida. Tá bastante estável aqui, né? Então, a vida também consegue 4,2 acima. Tá indo muito bem a Caixa, né? E o prestamista, que era a linha preocupante, nós tínhamos uma forte preocupação nesse primeiro mês aqui, na verdade, já no fim do ano passado, né? Porque o Pronamp deu um salto, isso era esperado, e era esperado um declínio, mas não tão forte assim. E aí começa a recuperação, então a gente já fica um pouquinho aliviado. Então, outro sinal de alerta que parece estar saindo, mas ainda assim deu uma recuadinha, vamos ficar acompanhando, né? Então, em termos de relevância aqui nos seguros, habitacional mais relevante está indo espetacularmente bem. O Pronamp seria o segundo melhor, de vez em quando dá umas osciladinhas, mas nesse trimestre está indo muito bem, né? E o Vida também aqui está bastante estável, muito bem também. E o residencial é uma linha que também está ganhando muita força. Inclusive, o residencial, eles estão aqui
dando incentivos na Caixa ao pessoal utilizar mais aquele seguro. Em termos de sinistralidade, que eventualmente oscila mesmo na Caixa de Seguridade, principalmente aí, às vezes por conta de ajustes que ela faz aí, represados e tudo mais. Porém, esse mês foi bem tranquilo, houve um declínio, então bastante tranquilo aqui a sinistralidade. A empresa, se seguir nos outros resultados essa mesma linha que ela mostrou aqui, vai ter números recordes aqui. Foi excelente. E falando agora da BB Seguridade, também na parte de acumulação, nós vemos a contribuição média aqui mensal da Previdência reduzindo mês a mês recentemente, mas ainda está em níveis recordes, ainda está acima dos anos anteriores e também na reserva que está 12,9, aliás, 10,3 acima, enquanto o mercado fez 12,9, cresceu um pouco a menos, mas tranquilo aqui, cresceu bem, né? Bastante relevante para ela aqui a linha, né? E nós temos aqui a capitalização a níveis surpreendentes aqui de 22,5 aqui cresceu muito forte assim como a Caixa, contra 8,7 do mercado. O mês após mês aqui vem subindo muito, na linha contrária ao que vem acontecendo na Previdência, mas ainda assim ambas em níveis recordes aqui de reservas. É que quando a gente observa a parte de risco, o mês de março costuma dar uma osciladinha na BB Seguridade, porém caiu mais do que esperado, né? A gente vê aqui o Vida tendo uma queda, o rural tendo uma queda também, o prestamista também caindo, o habitacional também e o residencial também. Todos eles caindo, mas a gente vê que várias vezes cai nesse ano, nesse mês, né? Porém, observe que todos eles estão acima de patamares anteriores, exceção que é o residencial que está abaixo. Todos eles aqui, inclusive, fecham os 3 meses, né, acima aí no trimestre. Mas a empresa não fez grandes explicações, principalmente aqui no residencial, que eu achei que foi bem fraquinho, né? Teve uma queda bastante considerável, mas não é a linha mais relevante. Fica preocupado aqui, principalmente com o rural, que ganhou um peso tão grande, agora vem reduzindo, mas ainda assim está muito bom os números. E o Vida também é o secundário aqui, muito forte, e o prestamista. E considere se tornar membro do canal, você tem acesso a essa planilha com diversos preços teto de diversas ações, tá? Mas antes de a gente falar dos dividendos, vamos falar então das corretoras. A gente via que até pouco tempo atrás, a última vez que eu falei das seguradoras, ambas aqui, BB Seguridade e Caixa, estavam ao mesmo preço. Eu falava que, na minha opinião, era a Caixa mais barata, e ainda é, na verdade. Olha só como já subiu aqui, 20% de distância já tirou, né? E a BB Seguridade ficou ali travada, não fez mais nada. Eu acredito que esses preços aqui da Caixa de Seguridade devem subir. As corretoras, elas são meio malucas aí, com esses preços justos aí. Enfim, elas estão vendo então como mais barata no momento a Wiz. Na verdade, não é bem uma seguradora, não é uma corretora de seguros, mas é a mais barata aqui para o mercado, 123%. E a Porto aqui, ó, já fica até mais barata do que a BB Seguridade e a Caixa novamente, né? Então, falando em termos de dividendo que eu previ para essas empresas, eu previ no ano passado. Eu vou manter por enquanto. A mais difícil de cravar é a Wiz, né? Eu tenho aqui que ficar observando de perto. Ela é um case muito difícil de entender os dividendos, principalmente, né? Mas até o momento está em 10%. Não posso cravar com certeza, mas a gente tem aqui a estimativa do ano passado, vamos manter por enquanto. Assim que sair o resultado, a gente revê, né? Porto Seguro em 7,50, a Caixa de Seguridade estava até maior do que a BB Seguridade, mas como ela subiu bastante recentemente, ela está com 9 e a BB Seguridade passa, então mantém aqui os 10% de dividendo. As margens, então, pelo preço teto, o preço teto traz uma margem aí, né? Então, do preço justo. Então, a mais barata, segundo aqui o meu preço teto, não é recomendação, seria a BB Seguridade. Seguida aqui da Wiz, seguida da Caixa, seguida do Porto. Mas eu não concordo com o preço teto como métrica de preço. Eu já comentei isso outras vezes. Inclusive, estou aqui pensando numa outra métrica de preço. Estou aqui analisando um pouco mais, tá? Nessa minha outra métrica de preço, a Caixa e a BB Seguridade estão muito parecidas, mas eu ainda estou ajustando essa métrica aqui, tá? Conforme eu for utilizá-la aí, eu vou apresentar primeiro para os membros do canal, depois apresento para todo mundo. Eu acho muito mais interessante essa métrica de dividendo aqui do que o preço teto. O preço teto, eu sei que a BB Seguridade não é mais barata que a Caixa, ela está ultrapassando aqui a Caixa nesse momento, né? Então, é meio aí não real na minha opinião, tá? Observando aqui a dança das cotações das corretoras, temos a BB Seguridade como líder em todo o tempo praticamente, ela vem subindo aqui no último ano 44%, deu uma quedinha aqui, mas ainda se mantém na alta, deu uma recuperadinha. Enquanto a Caixa Seguridade
estava muito barata por muito tempo, deu uma altinha, ficou nesse preço ainda muito interessante por muito tempo, dá uma nova alta, será que ela vai manter agora o novo patamar para depois subir? Pode ser, hein, porque a empresa ainda tem um certo desconto no meu entender, né? Ainda está mais barata que a BB Seguridade, na minha opinião, mas não estão tão diferentes agora, depois dessa esticadinha aqui da Caixa. Mas ainda assim, vejo a Caixa mais barata. A Porto aqui, ela chegou a ser a maior alta, chegou a encostar também na BB Seguridade e deu uma realizadinha legal agora, 21% de alta no último ano. A Wiz, né, vem aqui de uma queda infinita, uma quedaça aqui monstruosa depois do resultado, uma recuperaçãozinha, ainda está muito barata. Eu não falei mais dela, que eu estou esperando o primeiro trimestre de 2023, não porque ela tenha subido e tinha perdido atratividade, não, eu falei delas nos fundos aqui, subiu um pouco, mas ainda está muito interessante, né? Eu estou pensando um pouco mais sobre ela, preciso ver o resultado trimestral. O mercado também parece estar na mesma do que eu, está tentando entender para onde vai a Wiz em termos de resultado. E a IRB, quedas muito fortes, né? Uma recuperação que ameaça ser forte também. Não sei, eu acho que entre risco e retorno aqui eu prefiro a Wiz, né? Mas não é recomendação, é a minha opinião, né? BB Seguridade aqui, Caixa, e são as mais tranquilinhas, junto com a Porto, também dá para dizer que a Porto é bem tranquilinha aqui. A Wiz já tem uma pitadinha de pimentinha e aqui é pimenta pura, já logo, né, nos olhos aí. Então deixa o like no vídeo, se inscreva no canal também, comenta qual dessas 4 seguradoras você tem. Eu tenho a Caixa Seguridade, um pouquinho da Porto e um pouquinho de nada aí da Wiz. São as 3 seguradoras que eu tenho. Eu não tenho uma posição tão grande de seguradoras no momento também. Um abraço e até o próximo. Valeu!